aqui, Luísa. Já que a gente está unindo todas as pontas aqui para dar toda a informação certinha e de primeira aqui para você sobre Ancelotti, Thiago, Igor por aqui e agora chega André Hernan também com as apurações dele e segundo o Hernan, a coisa está bem avançada. Vamos ouvir. Sobre seleção brasileira, e dá para falar que o Ancelotti está cada vez mais próximo de ser o novo técnico da seleção. Essas conversas e essas negociações que estão sendo feitas em Madrid e, claro, também com participação ativa da CBF, com o presidente Edinaldo, com o Rodrigo Caetano, elas já estão num momento de um acordo verbal, né? Como eu falei ontem aqui no De Primeira, essas conversas elas estão muito bem alinhadas na questão salarial e na questão de tempo de contrato, né? Um contrato curto num primeiro momento, um contrato de 1 ano até a Copa do Mundo. A questão da chegada do Ancelotti é que está pegando um pouquinho. A ideia é que o Ancelotti se despeça do Real Madrid no fim de semana de 24 e 25 e aí depois já seja anunciado pela seleção brasileira. Isso me disseram que a partir do dia 28 poderia já ter esse anúncio da seleção brasileira. E a ideia é que ele participe ativamente da convocação da seleção brasileira para os 2 jogos, contra Paraguai e Equador, né, nessa data FIFA no início de junho, com a participação de Carlo Ancelotti. Esse é o mundo ideal da CBF, né? Mas ainda existem pontos que estão sendo discutidos e de uma maneira muito sensível, né? Porque afinal de contas o Carlo Ancelotti é uma figura gigante dentro do Real Madrid e está se despedindo de um clube onde ele venceu muito. Então a seleção brasileira, a CBF, trata isso com muito pé no chão, com muita cautela em relação a cravar a vinda dele para a CBF. Mas a gente tem a informação e tem a apuração de que há um acordo muito bem encaminhado, um acordo verbal, e também essas questões vão sendo resolvidas até o final de maio. Essa semana, repito, tem uma reunião importante para começar a definir esses rumos do Ancelotti na seleção brasileira. Agora, um assunto que vem chamando mais atenção e que gerou mais polêmica até do que o técnico da seleção brasileira e toda essa história envolvendo o Ancelotti foi a cor da camisa da seleção brasileira, né? Foi divulgada uma camisa da seleção brasileira na cor vermelha, e aí isso já gerou um rebuliço total nas redes sociais, todo mundo comentando sobre isso, porque desde a semana passada o site Foot Headlines, ele havia publicado, né, que a seleção brasileira teria um novo uniforme, tá aí uma cor vermelha, que seria 2026, e inclusive essa informação foi confirmada pelo UOL, mas não a cor da camisa. Então a gente está ainda nessa expectativa se isso é confirmado, e por isso eu volto com o Igor para entender se a camisa vai ser vermelha, se vai ser esse vermelho vivo mesmo, porque isso está gerando muita polêmica, e se existe uma aprovação final em torno da cor da camisa para a Copa de 2026, Igor. Vamos lá, por partes aí. Em relação a esse vermelho, não é, pelo que a gente tem de informação, não é esse tom que estava ali nesse exemplo, né, que foi para a tela aí, não é necessariamente esse vermelho. Quem tenta explicar um pouco para a gente o que é o vermelho, tenta abordar um tom mais terroso, um pouco mais também desbotado, não é esse vermelho tão vivo assim. Então a gente precisa esperar para ver como é que a CBF vai conduzir isso e como é que vai ser o lançamento da Nike para ter noção exata até o momento, né, de como é que vai ser a tonalidade desse vermelho, sei lá, meio vinho, meio grená, não sou tão bom assim para descrever cores, mas não é esse vermelho tão forte, tão vivo assim. É uma tonalidade, como eu falei, então mais desbotada, um pouco mais escura, e vai conversar com outras cores derivadas aí dessa cor primária. Da perspectiva da CBF, então a gente já tinha informação semana passada que vai ser a camisa 2, né? A gente falou aqui no programa, inclusive, que houve uma definição, inclusive uma aprovação por parte do presidente Edinaldo Rodrigues desse modelo, deixando um pouco o azul de lado para a temporada 2026. O discurso da CBF, que a gente apura aqui, é que essa camisa só será aprovada definitivamente numa reunião com a Nike em junho, agora, né, de 2025, pensando, óbvio, para o lançamento do ano que vem. Mas, por outro lado, quando a gente analisa o processo que acontece geralmente da produção do uniforme da seleção brasileira, de outras seleções, esse processo é feito com muita antecedência. Então,
Se a Nike chegou a esse ponto, né, a discussão ela é bem anterior. Se chegou a esse ponto, é porque já tem algum modelo aprovado previamente. Então, se vazou para o site Food Headlines, é porque também já tem coisas avançadas, adiantadas em relação à produção desse uniforme e que a CBF, de alguma forma, já deu um aval anterior a isso. E a informação que a gente tem aqui, de informação apurada também, é que o Edinaldo ele já aprovou o modelo básico, né, no modelo que eu digo assim, no mundo das ideias, né, a ideia do projeto, e a Nike chegou a produzir, desenvolver tal, e já trouxe, por exemplo, um modelo, um exemplo, uma camisa, um exemplo de camisa para ele. Isso já chegou até a sede da CBF no final do ano passado, inclusive. Aí agora é como se ele, na perspectiva da CBF, ele fizesse uma rodada final para bater o martelo a respeito dessa situação envolvendo a camisa. De fato, esse símbolo do Jordan faz parte de uma linha que a CBF está desenvolvendo com a Nike. E aí tem uma discussão também, mas contraria o estatuto, não contraria o estatuto, enfim, esse é um outro aspecto, né, que precisa ser debatido dentro dessa aprovação. E aí agora a gente precisa aguardar o que a CBF vai avançar e como é que vai de fato fazer o lançamento desse uniforme junto com a Nike. Mas na entidade ninguém confirma ainda que a camisa vai ser essa, embora a gente tenha informação, e enfim, informação checada com certeza, né, em relação na ideia que foi aprovada para esse uniforme vermelho ele ser a camisa 2, só que a gente sabe que a CBF está ponderando ainda e deixou como carta na manga o discurso de que a aprovação vai ser só, definitiva vai ser só em junho desse ano. Então, ficamos atentos aí para o desenrolar da discussão em relação a esse vermelho que, repetiram, não é esse vermelho que está na tela, é uma derivação um pouco mais escura, mais amarronzada, enfim, sobre o que a gente tem de informação nesse momento sobre a camisa da seleção brasileira. Eu vou fazer uma aposta, vai ser camisa 3.